Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. E se você clicou nesse vídeo, é porque você quer aprender a estudar para nunca mais precisar colar em prova nenhuma, não é isso? Pois é nisso que eu vou te ajudar, meu querido e minha querida. Vamos começar a conversar então sobre isso. Gente, assim, né, pra não falar que eu nunca colei, eu colei uma vez em toda a minha vida, tá? Tô no meu quarto ano da graduação, colei recentemente, foi nesse semestre a primeira vez que eu colei, porque a minha melhor amiga da faculdade tinha conseguido as questões da prova, e aí eu estudei pelas questões da prova, já levei as respostas prontas e, enfim, só fui passando ali, estruturando os textos, né, de uma forma melhor, assim, do que o chat GPT tinha me entregado, né, geralmente quando eu estudo pelo chat GPT, e aí já começando, né, a falar aí como é que eu estudo para vocês. Eu estudo pedindo para o GPT me dar quadros explicativos sobre os assuntos, né? Isso me ajuda demais, porque daí fica visualmente muito mais fácil de entender os conteúdos, os conceitos, né? E na hora de estruturar o texto fica muito mais fácil. Mas você não vai fazer esses quadros comparativos, esses quadros explicativos que o GPT faz, você não vai pedir para ele fazer para você poder colar na prova, tá bom? Você vai fazer esses quadros explicativos comparativos para estudar, tá bom? Porque ajuda demais. E de uns tempos para cá, inclusive, eu venho fazendo esses quadros explicativos comparativos e só pedir primeiro para o GPT apresentar os conceitos, né? Apresentar a explicação de cada um dos conceitos, né? E aí depois pedir para, com aquele conteúdo que ele deu para você, né? Com aquilo que ele te passou, fazer um quadro explicativo, né? Com aquelas informações. Basicamente é isso. E aí ele vai te dar de forma resumida, de uma forma visual muito mais limpa, assim, né? Muito mais interessante, para que você consiga fixar melhor na sua cabeça. E aí, gente, essa única vez, assim, que eu colei, né? Foi engraçado, porque eu tinha os quadros explicativos, comparativos que eu costumo fazer, né, para estudar para as provas, e eu fui olhando no celular esses quadros e montando meus textos, assim. Cara, como uma pessoa que teve, né, a primeira experiência com cola na vida, né, tipo isso, pensando na escola, pensando em curso técnico, pensando que eu já fiz o curso técnico também de informática, agora na graduação. Então, assim, a primeira vez, cara, de todas as provas que eu fiz, de vestibular, de tudo, cara, a primeira experiência que eu tive, o que eu posso contar pra vocês, colando, né? Que, cara, basicamente, a cola, ela me ajudou no quê? Né? Porque eu sou uma pessoa que sei estudar, e é o que eu vou ensinar pra vocês, né? E aí vocês, eu espero, tenho fé em Deus, né? Que vocês vão aprender a metodologia que eu vou passar para vocês de estudo. E aí, cara, vocês não vão mais precisar colar em prova, tá? O que eu senti de diferença colando? Cara, consegui organizar de uma forma que eu não esqueci nada na hora de colocar na prova. Então, assim, levei o quadro explicativo comparativo, na hora de colocar no papel, não esqueci absolutamente nada do que eu precisava colocar. Tanto que, assim, nesse professor, eu já tinha feito outras provas com ele sem colar, eu tirei 7, tirava 7 geralmente, as provas dele. E essa vez que eu colei, eu tirei 9. Então, ajudou, né? Ajudou. Não esqueci nada que eu tinha que botar na prova, com certeza, né? Se você é uma pessoa que já vai bem em prova. Sem colar, e aí quando você cola, a tendência é que você melhore, né? Por favor, a sua nota. Mas assim, cara, o que eu quero passar para vocês? Eu acho que assim, por eu saber como estudar, não me ajudou muito levar a cola. Exatamente porque eu já sabia os conteúdos e eu acredito que quando você sabe estudar e explicar para você os conteúdos, porque estudar é isso, cara. Estudar é você saber explicar exatamente para você o que você estudou, né? Então eu sei que eu estudei bem, eu sei que eu estou bem preparada para uma prova quando eu consigo explicar os conceitos para mim, tá? E aí é uma metodologia de estudo, é um estudo mesmo, né? De fato, você vai saber sobre aquilo, né? Então você vai ter aprendido aquilo. Tanto que você vai conseguir explicar sem olhar em canto nenhum, sem ler nada sobre. Você vai falar sobre aquele assunto, sozinho, né? Vai tirar da sua cabeça tudo que você estudou.
E eu faço isso pra tudo, cara. Apresentação de seminário, eu estudo a apresentação assim. Então, eu não simplesmente crio os slides, sabe? E depois eu vou lá e apresento. Meu Deus do céu, eu acho que eu nunca faria isso na minha vida. Aí com certeza eu ficaria ansiosa e preocupada, né? Se eu conseguiria apresentar ou não. Então, a ideia, cara, é você fazer o quê? Antes de chegar lá na hora do que você tem que fazer, você já saber apresentar, você saber como que você vai apresentar o seminário, enfim. E aí, isso é outra coisa também que eu acho que, puta, interessante falar pra vocês, cara. Eu não entendo quem que vai apresentar seminário, as pessoas que vão apresentar seminário e leva uma folha, duas, três, quatro, cinco folhas. Meu Deus, eu já vi gente com. Juro pra vocês. E aí escreve de uma forma pequenininha, ou imprime de uma forma minúscula, assim. E aí é pra economizar folha, né? Pra não levar tanta folha, leva duas folhas com umas letras que você não consegue ler nada. E eu não sei como é que a pessoa claramente, ela não apresenta de uma forma fluida. Ela se perde na apresentação dela. Eu não sei se ela faz aquilo pra prejudicar. Parece que é pra prejudicar. Parece que é pra prejudicar, porque ajudar não ajuda, bicho. Não ajuda, cara. O slide, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Slide, ele é feito. Isso aqui dava até para poder fazer um outro vídeo, né? Como apresentar de uma forma melhor, sabe? Os trabalhos, as coisas que vocês tiverem para apresentar, porque, meu Deus do céu, cara, ó, o slide é para você colocar o conteúdo que você quer falar sobre, para te ajudar a lembrar. O que você tem que lembrar tem que estar no slide. Não é pra você ficar fazendo folha de papel e pra ajudar a lembrar, porque daí você vai ter que olhar o slide, você vai ter que olhar o que tá no seu papel, e você vai ter que olhar para as pessoas e vai ter que falar, pelo amor de Deus, não dificulta a sua vida. Não dificulta a sua vida. Tá bom? Escreve no slide. Ah, mas é porque o slide vai ficar com muito texto, vai ficar poluído. Não vai. Faça mais slides. Ou você só tem uma única opção de slide. Só pode ter um slide pra colocar tudo que você quer falar? Não. Você pode criar quantos slides você quiser. Você sabia que tem essa opção de você criar mais um slide? Quando um enche? Pois é. Olha, desculpa, gente, se eu tô aqui falando de um jeito irritado aqui, que se eu tô falando de um jeito aqui agressivo com vocês. Mas é porque eu fico indignada, cara, eu fico indignada. A pessoa parece que quer se prejudicar, velho. Então, meu Deus, a mesma coisa acontece com prova, cara. A mesma coisa acontece com prova. Olha, eu tenho um amigo meu. Ai, que. Acho que esse vídeo nunca vai chegar nele, porque acho que ele nem. Acho não, eu tenho certeza que ele não se interessa por essas coisas aqui, por esse conteúdo aqui que eu gravo aqui no canal, né? Mas assim, ele é louco, ele é maluco, ele é doido. Ele leva, tipo assim, gente, todo. Cara, ele. Meu Deus, é uma loucura. Eu não sei o que na cabeça dele faz ele pensar que o jeito que ele estuda, se prepara, né? Melhor assim dizer, para as provas, funciona, cara, porque ele não tira nota boa. Tipo assim, ele não tira nota vermelha, mas também não é umas notas assim incríveis, né? E ele já, inclusive, já foi mal, já errou conceitos, acho que muito por conta disso. Porque ele quer levar as respostas prontas, então, tipo assim, por exemplo, nessa prova agora que a gente colou, cara, ele assim, tinham possíveis questões que poderiam cair. Ao invés dele, por exemplo, pegar ali no GPT e fazer, por exemplo, a ideia que eu dei para vocês aí de fazer o quadro explicativo, quadro comparativo das coisas, e levar no celular e tal, e olhar o celular ali de forma esforçada, entendeu? E tal. Cara, ele respondeu todas as questões, todas, ele deu 8 folhas de resposta, 8 folhas de resposta. Pra sabe o que? Depois no final no final, quando ele foi fazer a prova, ter caído só uma das 8 perguntas que ele respondeu à mão, escrito, ele escreveu 8 respostas, não faça isso. Não leve as respostas prontas para a prova. Não faça isso, cara. Se você ama seus dedinhos, suas mãos, você não vai querer escrever 7 folhas à toa de resposta. Então estude, criatura. Entendeu? Esse meu amigo, ele não estuda, não. Ele só leva as respostas mesmo. Quer dizer, eu não sei se ele estuda, cara. Pra mim, ele não estuda, porque senão ele iria muito bem nas provas, ele não ficaria tão preocupado assim em levar todas as respostas se ele tivesse estudado. Eu tenho isso em mim, porque ele saberia escrever sobre. Mas, meus queridos e minhas queridas, esse meu amigo, esse mesmo amigo meu, já quando agora eu não sei o que acontece, e várias outras pessoas também. Às vezes os professores eles deixam a gente fazer o quê? Imprimir textos, né? Imprimir os textos para levar. Cara, eu fico perdida. Eu não gosto quando os professores fazem isso. Na verdade, assim, eu imprimo porque vou imprimir. Cara, toda vez
que eu levo muita folha, eu me lasco, tá? Em prova, eu não tiro uma nota boa, geralmente é um 7 que eu consigo, porque eu fico perdida, cara, é muita coisa escrita. E aí o pessoal leva todos os textos impressos. Esse meu amigo já levou, cara, eu acho que ele já chegou a levar, às vezes, até mais de 200 folhas pra prova, gente, pra consultar. Como é que você consulta 200 folhas em, em 4 horas de prova? Pelo amor de Deus, aí você tem que consultar, procurar a resposta, ainda tem que conseguir escrever. Cara, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça, nenhum. Cara, não seria muito melhor você estudar, você sentar a bundinha na cadeira e estudar, aprender, conseguir explicar pra você tudo que você estudou, pra chegar lá na hora você não ter que consultar nada, você só ler a pergunta e conseguir escrever sobre? Aí beleza, você vai ter casos específicos aí de pessoas que trabalham e tal, né? E que com certeza é muito mais difícil estudar para uma prova, às vezes a pessoa tem família, a pessoa tem filho, casa para cuidar, enfim, entendo perfeitamente essas pessoas. Não vou cobrar que ela tenha um estudo exemplar como o meu, assim, que eu acho que o meu tipo de estudo, a minha metodologia é exemplar, cara. Eu fico horas, tipo 4, 5, 6 horas, se for preciso, estudando para uma prova, sabe? Para uma única prova. Isso para mim é bastante coisa, né? Eu sei que tem gente que não consegue despender esse tempo todo para estudar. Então, assim, mas se você tem, porque eu sei que tem pessoas que têm, porque, por exemplo, esse meu amigo, ele começou a trabalhar agora, mas antes dele trabalhar, ele fazia a mesma coisa, né? Então, assim, eu sei que tem pessoas que têm, assim como eu também, né? Tem esse privilégio também de estar conseguindo estudar, e eu aproveito muito isso, né, cara? Eu, assim, eu recebo bolsas da graduação, é o que me mantém, o que me sustenta, né? Minha mãe também me ajuda financeiramente aí com um determinado valor mensal. Mas assim, eu não é por eu não estar trabalhando que minha vida é um moranguinho, sabe? Eu aproveito esse privilégio de não precisar trabalhar, sabe? De conseguir receber bolsas da graduação, um pouco de ajuda financeira da minha mãe também, para que eu consiga me dedicar, né? De fato aos estudos. Eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu aproveito mesmo, sabe? Isso. Eu não fico assim, tipo, deitada, com as pernas pro alto em casa, assistindo série o dia inteiro. Eu estudo mesmo, participo de várias coisas na graduação, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa muito, muito dedicada mesmo, né? Eu acho que é isso, cara. Tem que aproveitar, entendeu? Você tem essa oportunidade, aproveite, estude, né? Estude, se dedique, porque são poucas pessoas que têm esse privilégio, tá? Então, eu me perdi aqui um pouco no que eu estava falando, mas assim, o ponto é, cara, deixa eu voltar aqui no meu roteirinho que eu tinha feito para vocês, para falar, né, de fato aí, efetivamente, como eu estudo, porque até agora eu só reclamei das coisas, né, basicamente, eu não falei exatamente o passo a passo aí de como eu faço para estudar. Mas, cara, assim, geralmente com essa metodologia, quando eu vou mal, eu tiro 7. Tá? O meu mal é 7. Eu nunca na minha vida tirei uma nota menor que 7 na graduação. Tá? Isso eu só colei em 2 provas que foram desse mesmo professor que eu comentei para vocês agora, que foi a prova do primeiro bimestre do semestre, né? E depois no segundo bimestre do semestre. Né? Que eu também consegui as questões com essa minha melhor amiga e tal. E, enfim, foi a mesma coisa. Foi a única vez que eu colei na vida. Então, essa metodologia de estudo funciona muito bem para mim, tá? É o que me deixa tranquila, cara. Se for com consulta, tudo bem, faço a prova com consulta. Se for sem consulta, faço sem consulta também. Não fico nessa neura de será que eu vou conseguir colar? E será que não sei o que e tal? E aquela coisa toda que eu vejo muita gente preocupada, né? Então, cara, vamos lá. Eu espero muito que te ajude também, que funcione muito bem para você. Beleza? Vamos começar. Bom, como que eu de fato faço para estudar? Vamos lá, passo a passo, assim. Cara, primeiro, obviamente, levar muito em consideração as orientações do seu professor, da sua professora, sobre o que você vai precisar estudar para a prova. Então, geralmente os professores eles falam, né? O que vai cair nas provas, né? Então, pelo amor de Deus, né? Acho que isso é o mínimo de qualquer professor, né? Falar, nem que seja de uma forma mais geral, sei lá, todos os textos da metade do semestre para frente vai cair na segunda prova. Todos os textos da metade do semestre para trás vai cair na primeira prova. Tem professores menos específicos, eu sei que dificultam a nossa vida, né? Que acabam fazendo uma única prova, dando uma única prova. É raro de acontecer, mas acontece. Também vou falar como eu estudo nessas situações. Que daí você
Tem que estudar o conteúdo do semestre inteiro para poder ir bem na prova, né? E acho que eu vou começar assim, vamos começar por isso já. Vamos começar. Eu não fiz nenhuma ordem aqui de roteiro, tá? Eu vou falar como eu faço sempre isso, é uma coisa que eu sei fazer, né? Então eu não preciso de um roteiro para falar o passo a passo sobre cada uma dessas situações. Vamos lá, na situação mais difícil da sua vida, que é a situação quando o professor não, ele fala, estudem todos os textos do semestre. Que maravilha, né? Professor, ó, incrível, um ser humano maravilhoso. Mas vamos lá. O que você vai fazer? Você vai ler todos os textos do semestre? Eu não leio. Cara, ultimamente, no começo da graduação eu lia todos os textos, cara. Mas aí eu fui ficando desleixada, fui deixando de ler os textos. Hoje em dia eu leio, assim, só os textos, pra ser mais específico, só os textos dos seminários, tá? Porque eu acho que é muito importante ler texto de seminário, principalmente porque acho que ajuda muito na apresentação, na formulação dos slides. Então, assim, são os únicos textos que eu leio, tá? Não leia o texto para prova, cara. Olha que loucura. Tô te recomendando fazer isso? Não. Se você tem tempo para ler, leia os textos. É muito importante, tá? Leia os textos. Somar as explicações dos professores é muito importante, tá? Você vai ter ali um repertório muito legal para poder escrever na prova, até fazer, às vezes, algumas citações, enfim. Vai ser muito mais interessante para você, tá? Mas vamos lá, vamos começar pela sala de aula, né? Pela sala de aula. Cara, você tem que prestar atenção nas explicações dos professores. É obrigatório se você não ler os textos. Você tem que. Eu sempre presto atenção, eu sempre busco ali um conteúdo que eu perdi, sei lá, precisei faltar. Eu quase nunca falto, tá? Eu nunca estourei falta, nunca. Nem cheguei a usar as 4 faltas que eu tenho disponível para cada disciplina. Geralmente eu uso no máximo 3 quando eu falto muito. Então, assim, esse negócio de pedir pra pessoa assinar a lista pra você e tal, cara, eu não gosto de fazer isso, entendeu? Eu gosto de ir frequentado, fazer a graduação, porque eu quero fazer a graduação, porque eu quero me formar sabendo o conteúdo, ponto. Beleza? É isso, tem que ter isso na sua cabeça, primeira coisa. Tá. Prestou atenção em tudo, anotou tudo. Não é só prestar atenção, tô entendendo aqui, cruzar aqui os braços e ficar olhando pro professor. Não, você vai anotar tudo que você achar interessante. E anotar não é ficar copiando slide, tá? Porque tem gente que eu não sei por que as pessoas copiam slide. Se o professor disponibiliza o slide depois, o professor não disponibiliza o slide é uma coisa. Mas ainda assim, o que eu faria nessas situações? Tiraria foto dos slides e anotaria a fala do professor. Porque a fala do professor é o que vai explicar para você o que está no slide. Às vezes, você lê uma coisa no slide, o professor vai falar o oposto daquilo. Você tem que ter a explicação do professor, tá? Beleza, legal. Teve as explicações na hora de... Porque assim, eu uso muito inteligência artificial para estudar, não leio os textos para poder estudar. Isso vai te ajudar na hora de saber se a inteligência artificial está falando alguma coisa errada ou não, porque você vai ter uma noção, pelo menos, daquilo na hora que você estiver estudando. Por mais que você não tenha lido o texto, você vai ter uma boa noção. Você vai ter ouvido a explicação do professor. Chega lá na hora, você fala, tá legal. Faz muito sentido aqui, pensando nesse tal autor, pensando nesse tal conceito, pensando. Faz muito sentido isso. Eu não sei, gente, se essa metodologia de estudo se aplica muito bem a quem é da área de humanas, especificamente, né? Porque, enfim, eu, assim, pro vestibular mesmo, eu pulava os conteúdos de exatas, porque não eram coisas tão cobradas para minha área, né? Que pesavam tanto para minha área. Então, eu nunca fui uma pessoa muito boa para estudar exatas e biológicas, tá? Mas eu te garanto que isso tudo aqui que eu tô falando, para as áreas de humanas, pelo menos, ó, funciona muito bem para mim, tá? Eu não sei se você conseguir aplicar isso a outras áreas, né, biológicas e exatas, legal para você, cara. Tenta, né, de alguma forma aí, pensar em tudo que eu tô falando para sua área de atuação, sua área de estudo, né, e ver se pelo menos alguma coisa do que eu tô te falando aqui te ajuda de alguma forma. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar, né? Mas vamos lá, voltando ao que eu tava falando. Você fez as anotações. Lá no GPT você consegue saber se as coisas que ele está falando são corretas ou não, né? Fazem sentido ou não, porque você tem a explicação do professor, você lembra o que ele falou. Isso, cara, estudar por slide eu também acho muito difícil. Não sei se tem gente que faz isso, só estuda pelos slides. Eu basicamente nem abro os slides dos professores, tá? Porque a explicação deles, como é pelos slides, e ainda para além dos slides, porque eles falam coisas além dos slides, já para mim já é muito suficiente. Por isso que eu me baseio só nas anotações do caderno, se for para me basear em alguma coisa das aulas, né? Acho que slide é muita coisa, às vezes tem 40, 50 slides, nossa, pelo amor de Deus. Aí eu ali tenho umas 3 folhas de caderno, com um assunto muito bem sintetizado, né, que é o que vai me ajudar de fato na hora da prova, né? Que ninguém, pelo amor de Deus, vai memorizar 40 slides, né? Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês referente a isso?
Tá, chegou lá na hora do GPT, cara, o que você vai fazer? Bom, antes de ir pro GPT, o que eu faço, né? Sentei ali, minha bundinha na cadeira, chegou o meu dia de estudar pra prova, geralmente eu estudo 1 ou 2 dias, dependendo do nível de dificuldade da prova. Se é uma prova mais difícil, eu começo a estudar 2 dias antes da prova. Se é uma prova mais fácil, começo a estudar um dia antes da prova, né? E aí eu procuro dedicar o dia todo para estudar para essa prova, pelo menos 2 períodos do dia, né? Se é uma prova mais fácil, tarde e noite, né? Porque de manhã eu tenho aula, ou se eu tiver aula, por exemplo, de manhã e à noite, que às vezes acontece, ou de manhã e à tarde, né? Em 2 períodos do dia, aí eu tenho que dedicar 2 dias para essa prova, para que eu tenha pelo menos 2 períodos para estudar, por mais que ela seja uma prova mais fácil, né? E aí a prova mais difícil é a mesma coisa, eu tenho que ter pelo menos 4 períodos para estudar. Então, 2 tardes, 2 noites, né? E aí eu vou vendo como eu faço isso a depender das minhas demandas de cada um dos dias. Deu para entender? Então é isso. Beleza. Vamos lá, sentei na minha cadeirinha, comecei ali a colocar, né, os conceitos que eu quero que o chat GPT me explique. Me explica aí o que é tal coisa para tal autor. Né? É, Defina aí determinado conceito. Ele vai me dar. Beleza, deu lá. Vou ler. Li as minhas explicações do caderno primeiro. Depois eu fui pro GPT. Quando eu li as minhas explicações do caderno, eu grifei o que eu achei de destaque no meu caderno, que falei, pô, isso aqui seria legal de colocar na prova, isso aqui seria legal de lembrar. Porque já dá uma refrescada das aulas que você assistiu. Isso é muito legal. Você chega no GPT, o que você vai fazer? Pediu a explicação dos conceitos. Pediu a explicação dos conceitos, legal, da hora. Ele deu as explicações dos conceitos, você leu, te deu uma aprofundada ainda mais do que aquilo que você tinha lido no seu caderno. Agora, o que você vai fazer? Você fala, não, legal, dei as explicações, peguei os conceitos do GPT, vai pedir um quadro explicativo para o GPT. Pedir um quadro explicativo daqueles conceitos. Ele vai te dar um quadro bem legal, com um resumo bem legal sobre aquilo tudo que ele está falando. Que ele te falou, que ele te passou como informação. Você vai pegar aquele quadro e vai jogar aquele quadro num Docs, né? Então, para cada um dos conceitos que você estudar, você vai jogar em um Docs o quadro explicativo para você, tá? Então, você copia o quadro explicativo e coloca no Docs. Próximo conceito faz a mesma coisa, todo o processo de olhar no caderno, né, ver a explicação do professor, depois ir para o chat, pedir o texto, ler o texto, pedir o quadro explicativo, joga no Docs. Isso para todos os conceitos. Você vê que é um estudo que demanda mais tempo, que demanda mais empenho, mas que você vai ter várias fases para poder aprofundar aquilo que você está estudando. Beleza, fez isso com todos os conceitos? O que você vai fazer? Você vai dar uma revisada nos quadros explicativos, né? Que você separou lá no seu documento, no seu Docs. Leu todos os quadros explicativos? Pronto. Cara, para mim esse estudo é maravilhoso. Aí o que você vai fazer? Você vai tentar explicar para você. Você só está preparado para a prova, você só consegue desenvolver o seu texto, enfim, o que você tiver que escrever sobre determinado assunto, quando você souber explicar para você. Então vamos lá, vamos tentar pensar em um caso de exatas. Sei lá, acho que exatas tem muita fórmula, né? Então, cara, você tem que fazer exercício, cara. Eu acho que se eu fosse estudar para uma prova de exatas, eu provavelmente estudaria só fazendo exercício, só resolvendo exercício, né? E aí eu pegaria as fórmulas e tal, né? Falando de um jeito muito grotesco aqui, muito superficial, porque eu não entendo nada de exatas, né? Mas parando pra pensar, eu acho que uma maneira boa de fixar seria fazer bastante exercício, tá ligado? Diferente de você ler, no caso de humanas, né, que você tem que ler bastante, ler os conceitos, fixar os conceitos, pensar em exemplos. Eu acho que exata seria isso, né? Colocar em prática ali o que você, as fórmulas, né? E aí fazer exercício, cara, só exercício. Não sei se tem uma outra forma melhor de fixar conteúdos de exatas, sei lá. Não sei estudar para exatas. Mas, enfim, eu espero que isso tudo que eu tô falando também se encaixe nos conteúdos aí de exatas, né? E de biológicas também, né? Que o pessoal aí que é dessas áreas consiga extrair alguma coisa legal aqui do que eu tô falando, né? Bom, vamos lá, continuando, né? Aí, cara, você conseguiu explicar para você os conceitos?
Parabéns! Você aí que é de exatas, tem a fórmula na sua cabeça e as possíveis aplicações dela. Parabéns! Eu acho que biológicas é mais fácil, porque também tem muito conceito, né? Biológicas também tem muito conceito. Tem uns nomes, assim, absurdos, que, meu Deus do céu, quem inventa esses nomes, cara? Pelo amor de Deus. Mas assim, se você consegue, né, aprender os nomes e os conceitos, pensar em exemplos, eu acho que também se encaixa muito bem nessa a metodologia de estudo aqui que eu estou passando, acho que se encaixa muito bem por ser uma área assim que também envolve muitos conceitos, né? E muita leitura, né? É... Bom, cara, conseguiu explicar para você? Parabéns. Você está apto a fazer a sua prova, a apresentar o seu seminário, né? Então é isso. Faça a seminário é a mesma coisa, cara. Sei bem também que é um tipo de avaliação, né? Tipo de avaliação, como estudar para a prova, que é um seminário, né? Porque vale nota também. Então, como fazer isso? Ué, você vai lá, você lê o texto, faz os seus slides, coloca nos slides o que você vai falar, tudo que você vai falar. Por favor, tá bom? Isso vai te ajudar, cara. Você vai ver que isso vai te ajudar. Ter que olhar só para um lugar vai te ajudar bastante. Aí você vai colocar tudo que você quer falar lá. E você vai falar para você mesmo na sua casa, treinando para você. A sua apresentação apresenta para você, cara. Fala para você como se você tivesse 1 milhão de pessoas, não 1 milhão, né? A sua sala toda vendo. Cara, você tem namorado, você tem namorada, você tem irmã, você tem irmão, você tem mãe, pai, você tem alguém, um amigo. Apresenta para essa pessoa, tá? Vai te ajudar muito. Não apresentar só para você, mas apresentar para uma outra pessoa também é muito legal. Geralmente não, toda vez que eu vou apresentar seminário, eu apresento para minha namorada. Aí depois que eu apresento para ela, eu vou dormir. Então, primeiro eu apresento para mim, depois eu apresento para ela, ou seja, eu faço 2 apresentações. Você vê? 2 vezes, 2 treinos. E aí depois eu vou dormir. Cara, minhas apresentações todo mundo fala que são muito boas, tá? E aí fala, nossa, Fernanda, você fala bem e tal. Cara, eu falo bem porque eu treinei para fazer isso daqui, tá? Eu li o texto, eu me dediquei a entender os conceitos e eu estudei a minha apresentação, né? Vai eu só botar os textos nos slides e tentar apresentar depois pra você ver a merda que ia sair. Você entendeu? E tudo na vida é isso, cara. Estudar é isso, é aprender e o que é aprender? Saber explicar, saber falar sobre, sem precisar de cola. Entendeu? E aí é isso, cara. É isso. E por agora é isso, né? É assim que eu termino os vídeos, né? Por agora é isso. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima e tchau, tchau.